Olá pessoal, meu nome é Aldir Santos do canal Mundo Curioso. Nesse vídeo vou lhe mostrar algumas curiosidades sobre as baleias. Então veja este vídeo até o final que você vai ganhar um presente que vai ser de grande valia para a sua jornada na internet. Mas antes disso, dê uma força para o nosso canal, aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal. E a propósito aperte o sininho das notificações, para que todas as vezes que subir conteúdo novo, você seja notificado. Vamos lá! Baleias são os maiores mamíferos do planeta Terra, por conseguinte são também os maiores cetáceos. Pertencem às subordens Mysticeti e Odontoceti. São animais fantásticos, adorados e muito curiosos. Donas de uma beleza e plástica incomparável, elas são encontradas em alto mar e poucos têm a sorte de vê-las de perto. Inveja dos sortudos, não é mesmo? Os cetáceos são animais que surgiram em nosso planeta há cerca de 50 a 60 milhões de anos. Esses animais são mamíferos e apresentam algumas adaptações à vida aquática. Dentre essas adaptações destacam-se o corpo hidrodinâmico, membros anteriores modificados e nadadeiras e perda dos pelos do corpo, características essas que reduzem o atrito com a água e facilitam o deslocamento. Além dos membros anteriores modificados e nadadeiras, os cetáceos não possuem membros posteriores e possuem uma nadadeira caudal bem desenvolvida. Eles têm ainda a nadadeira dorsal, que ajuda no equilíbrio. O corpo dos cetáceos apresenta uma rica camada de gordura, a qual tem a função de proteger contra o frio e funcionar como reserva de energia. Existem espécies de cetáceos que possuem cerca de 1/3 do peso total em gordura. Os cetáceos possuem respiração pulmonar, assim como outros mamíferos, portanto, necessitam retirar oxigênio da atmosfera. Para isso, os cetáceos necessitam chegar até a superfície para respirarem. Outra característica interessante sobre os cetáceos é o sistema de ecolocalização bem desenvolvido. No grupo dos Odontoceti, a ecolocalização alcança seu auge de desenvolvimento. As baleias são alguns dos animais mais misteriosos da Terra. Elas apareceram em histórias desde o livro de Jó, na Bíblia, e a cada época que passa novos aspectos sobre esses mamíferos aquáticos, da ordem dos cetáceos, são descobertos. Afinal, são 78 espécies de baleias no planeta, e muitas dessas descobertas apresentam fatos surpreendentes ou até bastante bizarros sobre elas. Quer saber de alguns? Você sabia que as baleias brancas, também chamadas de belugas, adoram música? Bem, de um ponto de vista, nunca poderemos saber se elas realmente curtem uma musiquinha e têm a sua própria coleção de LPs antigos no fundo do mar. No entanto, elas respondem ao estímulo musical, expressando grande curiosidade e por vezes até dançando. Em 2013, 2 músicos instalaram um sistema de som subaquático e foram para alto mar a fim de desempenhar uma sinfonia submarina para as belugas. As baleias ficaram extremamente interessadas e se aproximaram, mostrando maior gosto pela música entre todas as outras criaturas conhecidas na Terra. Em 2007, uma baleia narval, aquela com um chifre pontudo, também conhecida como baleia unicórnio, foi encontrada morta em uma praia. Ela foi estudada por cientistas e tinha algo muito estranho incrustado em seu corpo. Após uma inspeção mais minuciosa, os pesquisadores encontraram o que parecia ser um fragmento de arma que remonta a uma patente registrada em 1879. Isto sugere que essa baleia narval tenha sobrevivido a um ataque à bala ocorrido mais de 100 anos antes. Os cientistas ainda não sabem exatamente quanto tempo vive essa espécie, sendo que a maioria morre entre as idades de 60 e 90 anos. No entanto, os aminoácidos presentes nos olhos de baleias narval sugerem que a mais antiga já descoberta pode ter vivido até 211 anos de idade. Alguns cientistas têm especulado que as baleias pudessem viver até mais do que isso. Será? Um grupo de pesquisas das baleias jubarte tem utilizado técnicas fotográficas para estudar a espécie durante os últimos 16 anos. Nesse tempo, os pesquisadores começaram a perceber que as baleias fêmeas não só fazem amizade, mas se reúnem todo ano. Além disso, as baleias jubarte se lembram de suas amigas e conseguem encontrá-las pelo oceano entre tantas outras baleias da mesma espécie. Esta foi uma descoberta surpreendente, pois, até então, os cientistas acreditavam que as baleias jubarte não eram muito sociáveis umas com as outras. E sabe o que é mais fofo ainda? Quando uma jubarte fêmea encontra sua amiga, elas nadam juntas, saltam, se alimentam e desfrutam da companhia uma da outra.
Estas amizades parecem ter benefícios, pois essas fêmeas são mais saudáveis e dão à luz mais filhotes por ano. No entanto, a amizade entre fêmeas e machos, ou mesmo macho e macho, não acontece. Por razões que ninguém consegue explicar, apenas as meninas gostam de sair entre elas. É conhecido o fato de que as baleias podem emitir uma variedade de sons. Tanto que uma baleia em cativeiro, uma beluga chamada Noco, tornou-se tão boa em imitar vozes humanas que os pesquisadores pensaram que estavam ouvindo duas pessoas conversando de longe. Isso continuou por um tempo até que o som que a baleia emitia chegou a convencer um mergulhador em seu tanque de que alguém estava gritando com ele na superfície. Num primeiro momento, a comunidade científica era cética. Por serem mamíferos, as baleias precisam do oxigênio que existe na superfície. Por isso elas são nadadoras conscientes, ou seja, precisam decidir quando respirar. Para dormir, por exemplo, elas entram em um estado de semiconsciência, ficam meio acordadas, mesmo dormindo. 2. Exatamente por precisar do oxigênio da atmosfera, a baleia sai, de vez em quando, do fundo do mar, para respirar na superfície e encher os pulmões. 3. A baleia azul é semelhante, em termos de tamanho, a alguns dinossauros, como o titanossauro ou a gigantossauro, que tinham mais de 40 metros de comprimento. Ela é o animal mais pesado que existe, chegando a pesar 140 toneladas. 4. Uma das formas de comunicação das baleias é a música. Elas cantam para fins de reprodução, segundo os cientistas. No entanto, as suas canções não podem ser escutadas pelo ouvido humano, porque elas se comunicam em uma frequência mais baixa do que as pessoas conseguem escutar. As baleias belugas são, particularmente, fãs de música. 5. As fêmeas são as figuras mais importantes na sociedade das baleias. São elas que lideram os grupos e ficam com seus filhotes durante a vida inteira. 6. A baleia Moby Dick, imortalizada na obra de Herman Melville, existiu de fato. Estudos indicam que aconteceu mesmo um episódio semelhante ao relatado no livro. A baleia de verdade chamava-se Mocha Dick e afundou um navio inglês, por volta de 1820. 7. Baleias têm um órgão próximo ao queixo, que não existe em nenhum outro animal, e é responsável por ajudá-las a filtrar os alimentos que elas capturam no mar, tendo em vista que elas engolem muita água nesse processo. 8. Se você acha que bebês humanos mamam muito é porque não conhece os filhotes das baleias. Eles podem mamar cerca de 500 litros em apenas um dia. Isso que é apetite. 9. Cientistas descobriram uma espécie de baleia que pode ter vivido cerca de 200 anos, a baleia da Groenlândia. E ela pode ajudar os pesquisadores a decifrarem como os humanos podem viver mais. 10. O coração de uma baleia azul bate tão alto que pode ser escutado a 3 km de distância. Até hoje, a maior baleia caçada foi a baleia azul fêmea, que pesava em torno de 170 toneladas e media 34 metros. Elas são os maiores animais já existentes, ultrapassando 3 vezes mais o tamanho de um dinossauro. No século XIX, o óleo de baleia era usado na iluminação e lubrificação, as barbatanas davam resistência aos espartilhos e também serviam nos chicotes. Esperamos que você tenha gostado de saber dessas curiosidades sobre as baleias. Continue acompanhando nosso canal Mundo Curioso aqui no YouTube, para mais informações sobre as incríveis e plena evolução ou catástrofes que dividem o planeta com o homem. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agora pegue seu presente que está no link na descrição, um e-book gratuito com estratégias de marketing digital para você vender todos os dias como afiliado. E se este assunto for relevante para você, aproveita e aperte o botão abaixo gostei, e se inscreva no canal, e a propósito ative o sininho para que todas as vezes que subir conteúdo novo você seja notificado. Até o próximo vídeo.